2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 5, a mensagem de Deus. Vamos ler, que diz assim: fazei a obra de um evangelista, cumprindo com o teu ministério, porque eu já estou certo e oferecido o sacrifício em tempo da minha partida está próximo. Combati um bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está guardado. O que é a batalha espiritual? A batalha espiritual é a nossa luta constante, todos que nos afastam de Deus. Os nossos três grandes inimigos, qual é? Os nossos três grandes inimigos, vou falar para você agora. Primeiramente, Satanás, ele é o inimigo de nossas almas que nos afasta. Segundo, o mundo e a nossa velha natureza. Qual é a nossa velha natureza? São aquilo que nós não mudamos. Viemos lá de trás trazendo até hoje, mas nós precisamos mudar e ser diferente diante desse povo que vivemos, diante do mundo que vivemos. Quando a Bíblia diz, ele envergonhou a força espiritual e rebeliou contra Deus, ele se levantou contra até mesmo o próprio Deus, queria ser mais alto do que Deus. Você vai encontrar esta palavra no livro de João, capítulo 10, versículo 10, aonde a palavra do Senhor está dizendo que o inimigo, ele queria ser mais do que o Senhor, mas em si a Bíblia diz que ele chegou a ponto de perecer, porque não existe ninguém maior do que o nosso Jesus, não existe ninguém maior do que o nosso Deus. Acredite nisso, meu irmão. O mundo já está cheio de pecado, cheio de coisa que desagrada aos olhos de Deus, está cheio de malícia. O inimigo, ele já tem feito muitos viveres em momentos de depressão, angústia, sofrimento, mas a Bíblia diz no livro de na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 19, o Senhor, ele dá para nós a força para nós vencer o inimigo, para nós vencer o inimigo de nossa alma, que ele está destruindo as vidas das pessoas. A nossa velha natureza, nossa velha natureza, todos temos que ter consciência do pecado, precisamos lutar contra isso desde o errante. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo de número 16, você vai ler até o 17. Queridos, nós precisamos cada dia mais estar firme na rocha. Nós precisamos estar firme na rocha. E qual é a rocha? É Jesus de Nazaré. Se nós for olhar para um lado, nós for olhar para o outro, nós vamos perecer. A igreja de Deus, o povo de Deus, ele não pode olhar nem para um lado, nem para o outro, tem que ir firme em direção de Jesus. Pastor, mas está tão difícil se ver a Deus. Pastor, mas não está fácil se ver a Deus. Não te preocupe, irmão. A Bíblia nos diz, a Bíblia está dizendo para nós: no mundo tereis aflição, tende bom ânimo. Eu venci, vós vencereis, diz a palavra do Senhor. Se nós fosse olhar para quem não gosta de nós, se nós fosse olhar para quem não dá valor para nós, se nós fosse olhar para aqueles que criticam nós, se nós fosse olhar somente para as palavras negativas, nós ia permanecer num calabouço, vivendo um mundo pecaminoso, vivendo um mundo de angústia, um mundo depressivo, um mundo que nos desagrada aos olhos do Senhor. Mas o povo de Deus não, querido, sabe o que a Bíblia diz? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, porque Deus está conosco, Deus de Jacó. Esse é o nosso Deus para nos dar a chave da vitória. Nós temos que aprender isso. Pastor, mas eu sou crente, eu passo tantas lutas. Eu sou crente, mas cada dia a angústia, a batalha tem vindo diante da minha vida. O que você vai fazer, querido? O que você vai fazer? Pastor, eu vou desistir. Não, faça isso não.
A Bíblia diz que o desistir ficou para os fracos, mas os fortes permanecem. A Bíblia diz: bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Se hoje você está chorando pelo amor ao Evangelho, por amor à palavra, pastor, lá em casa ninguém me entende, o povo não gosta de mim, o povo não gosta quando eu venho à igreja, o povo não gosta quando eu venho falar em Jesus. Não se preocupa não, querido, permanece na fé, permanece orando, porque a Bíblia diz: se você crer, vai ser salvo tu e a tua casa, porque o Senhor é maravilhoso. Se tu crer, você vai alcançar de Deus a tua vitória. Você vai alcançar de Deus a vitória para a tua vida. Só que às vezes nós cansamos, nós paramos de estar na presença de Deus. Aí nós começamos a desistir da caminhada. Mas se nós permanecer aqui, orando, buscando, se revestindo desta palavra, eu vejo quando a Bíblia Sagrada diz, olha que mensagem linda: tu, porém, tens segundo a minha doutrina, modos de viver, intenção em fé, longanimidade, caridade e paciência. Está escrito no livro de 2 Timóteo, nós encontramos esta palavra. Olha que mensagem linda. Nós poderemos o que, queridos? Nós precisamos esperar em Deus, viver em fé, longanimidade, caridade, paciência, perseverante na palavra de Deus, e nós não podemos desistir. Quando a Bíblia diz: tudo, porém, permanecei naquilo que aprendeste, permaneceste naquilo que aprendeste. O que é que nós temos aprendido? A palavra de Deus. Quando diz que desde a sua maneira, sabemos que a letra da palavra que nós deveríamos seguir é a fé em Jesus Cristo, essa que nos fortalece. Querido, o homem, ele te abandona, o homem, ele larga de você, ele acaba deixando você sozinho. Você pode falar: ah, pastor, mas eu tinha um amigo, eu tinha uma amiga, e ela acabou me deixando sozinho na caminhada, hoje eu estou sozinho. Não se preocupa não, querido, não se preocupa não. Jesus, ele andava com os discípulos, ainda teve uns que, o mesmo um, acabou traindo Jesus. Se nós estamos nessa terra, sabe por quê? Porque Jesus, ele está ainda conosco. Permaneça na fidelidade com Deus, permaneça na fidelidade com o Senhor. Quem sabe hoje tem pessoa que está nos ouvindo, que estão verdadeiramente com uma alma batida, estão com o coração amargurado, estão dizendo que não vão mais alcançar a vitória. Mas nós estamos aqui para dizer nesta noite, para dizer para você que acredita, para você não desistir da caminhada, porque vai chegar uma hora que você vai dizer: valeu a pena passar por tanta humilhação, valeu a pena continuar, aleluia. Quando a Bíblia diz: resistir o diabo, e ele fugirá de vós, nós temos que revestir da armadura de Deus, resistir tudo aquilo que o inimigo ele tem feito. Quando a Bíblia diz, Tiago, capítulo 4, versículo de número 7, o Senhor está declarando para nós: rejeitais, para nós rejeitar as coisas do inimigo, buscar a palavra. Nós temos que estar mais na palavra do Senhor, escolher fazer ao bem, e Deus dará ao dobro a vós. Nós temos que permanecer em quê? Fazendo a Deus. Mudança na nossa vida nós precisamos ter. Querido, nós não nascemos para ser escravo, nós não nascemos para ser abandonado, nós não nascemos para viver sofrendo. Quem sabe nesta noite tem pessoa que está nos ouvindo também através do rádio,
que hoje está vivendo a sua vida dentro de um quarto, escravizado, humilhado. E hoje nós estamos aqui para glorificar, dizer que Jesus é bom. Querido, Jesus, você já pensou e tirou um tempo para analisar, no meio de milhões e milhões de pessoas, o Senhor tem nos dado graça e oportunidade de hoje estar vendo esta palavra e se revestindo da mensagem de Deus. Olha o que o Senhor está dizendo: tudo para Deus, sua vontade de tornar a nossa vontade. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo de número 2. Você também pode ler 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 4. É a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus, querido? Qual é a vontade do Senhor? É a vontade de se nós tornar a vontade de Deus. Deus quer fazer a tua vontade, querido. Deus quer fazer a nossa vontade. Mas nós temos que saber o que estamos fazendo para Deus. Às vezes nós não estamos fazendo nada para Deus. Só que às vezes nós queremos muito de Deus. Querido, plantas. Vamos plantar, vamos semear, vamos anunciar a palavra, vamos levar a palavra de Deus, a semente do Senhor, e vamos começar a semear, e vamos começar a colher um bom fruto na presença do Senhor Jesus. Nós precisamos ter esse bom fruto. Olha quando a Bíblia Sagrada diz: Jesus já venceu na cruz. Jesus já venceu na cruz por nós. Ele derrotou o inimigo e o pecado deste mundo. Jesus derrotou pela sua morte, e ele ressuscitou para nos dar a grande vitória para a nossa vida. Livro de 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 4, está esta mensagem. Olha que maravilha. Já foi pago. Já foi pago. Jesus pagou tudo lá na cruz por nós. Jesus já pagou. Hoje o nosso dever é somente adorar a Deus. Adorar em espírito e em verdade. Mas às vezes, querido, nós não estamos adorando. Às vezes nós estamos mais reclamando do que adorando. Às vezes nós estamos dizendo: Senhor, o Senhor me esqueceu aqui. O Senhor me deixou aqui na beira desse caminho. Querido, sabe que tem hora que a vida do crente, ele tem que fazer como aquele homem que estava na beira do caminho, mendigando. Aquele homem que estava cego. Às vezes nós precisamos fazer daquele mesmo jeito. Que é, pastor? Aquele homem estava cego na beira de um caminho. Quando ele ouviu uma voz, disse: Jesus vai passar por aqui. Ele não podia ver, querido. Se hoje nós, crentes, homens de Deus, mulher de Deus, se hoje nós fizéssemos como aquele homem, eu tenho certeza que nós iríamos alcançar a vitória de Deus. O que foi que aquele homem fez? Será que aquele homem recebeu tudo de graça, meus irmãos? Será que ele recebeu somente porque ele disse: não, Senhor, eu quero? Não foi isso, não. A Bíblia diz que ele enfrentou o adversário. O adversário estava gritando para ele: ei, te cala, Jesus não vai ouvir não. Sabe, às vezes nós encontramos pessoas que dizem assim: Deus não vai ouvir tua oração não, irmão. Deus não vai ouvir, mas Deus escuta a oração de um justo, querido. Só precisa nós permanecer em fidelidade. E a Bíblia diz que aquele homem gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Às vezes nós precisamos abrir o nosso coração. Eu quero aqui já, resumindo esta mensagem. Olha que mensagem linda. Mas mesmo sabemos que já foi derrotado o inimigo que luta contra a nossa vida. Apocalipse capítulo 12, versículo de número 12. Por isso precisamos
vestir de toda a armadura de Deus. Quais são as armaduras de Deus? Primeiro, cinto da verdade, coroa da justiça, aos pés calçado, na proteção do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito e a palavra de Deus. Quer vencer? Pastor, a partir de hoje eu quero derrotar meus adversários. Está aqui a palavra. Está tudo escrito aqui para nós. São essas coisas que vai fazer nós vencer o adversário. Cinto da verdade, coroa da justiça, os pés calçados, na proteção do evangelho da paz, porque hoje, queridos, nós precisamos aprender a viver um evangelho da paz. Nós não precisamos viver um evangelho de tribulação, não. Muitos querem viver isso. O evangelho não é o evangelho da paz. Porque a Bíblia diz, segue a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ah, pastor, mas eu preciso vencer mais. Faltou algo agora. O que faltou para nós vencer mais? Além disso, precisamos orar. Em oração, muitos poderemos nos estar firme, o nosso Deus vitorioso. Ele nos orienta a ajudar e vencer o mal com o bem. Pastor, onde está escrito isso? Romanos, capítulo 12, versículo 21. Pastor, alguém me fez mal, eu vou pagar com o quê? Pastor, eu vou pagar com mal. Não, querido, não faz isso não. Você vai pagar com bem. É com bem que nós vamos vencer o mal. Porque o inimigo, ele já tem o mal. Nós vamos fazer o quê? Trazer o bem. E nós vamos plantar bem na terra. Porque nós somos responsáveis por aquilo que nós plantamos, querido. Se você plantou laranja, você vai colher laranja. Se você plantou limão, você vai colher limão. Se você plantou cana, você vai colher cana. Então aprenda isso de Deus, que nós deveríamos saber o que estamos plantando na terra. Às vezes, os nossos irmãos estão tão longe, estão distantes, e eu estou até mesmo criticando a vida do meu irmão, falando mal da vida do meu irmão, blasfemando contra até mesmo o Espírito de Deus. Será que eu estou plantando, querido? Às vezes não, eu tenho uma certeza, nós estamos plantando para a nossa vida. Nós temos que aprender como igreja de Deus, povo de Deus. Nós temos que aprender aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para vocês. Aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para vocês, querido. Sabe por quê? Porque nós somos irmãos. Irmão não é para ver o outro sofrendo. Nós temos que estar se revestindo da armadura de Deus. Nós temos que aprender na escola de Jesus. Qual é a escola de Jesus, pastor? Jesus diz, aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. É muito difícil essa palavra. Sabe por quê? Porque é difícil de encontrar mais aquele humildezinho. É muito difícil de encontrar mais alguém que você está dizendo para ele, e às vezes ele está se levantando contra a nossa vida. Querido, receba esta mensagem de Deus. Receba este revestimento da armadura de Deus. Bate palma para Jesus. Eu quero nesse momento convidar você para se pôr de pé. Nós vamos fazer uma oração agora pela vida dos ouvintes que estão nos ouvindo através da Rádio Capital. Nós vamos orar pelos ouvintes. Quem sabe tem pessoa nos hospital nos ouvindo agora. Quem sabe tem pessoa no presídio que está nos ouvindo agora. Quem sabe tem pessoa na sarjeta que está nos ouvindo agora. E nós vamos orar pela vida dessas pessoas, acreditando que o nosso Deus, Ele
vai dar vitória. Quem sabe tem alguém querendo aceitar Jesus. E essa pessoa que estão nos ouvindo agora, que queira aceitar Jesus, faz um concerto diante de Deus. Porque Deus, Ele vai perdoar, nosso Deus, Ele perdoa. Perdoa.